Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Você está acessando mais um vídeo do Pérolas Preciosas, cujo objetivo é fazer uma leitura bíblica seguida de comentários, a fim de que nós possamos encontrar as lições espirituais que Deus deixou para nós, para que nós aplicássemos em nossas vidas. E o resultado sempre será uma vida abençoada, alinhada com Deus, com a sua vontade soberana. Peço que você nos ajude, dando o seu like, fazendo comentários e compartilhando este vídeo com sua rede social. Muito obrigado por nos apoiar. Vamos para a leitura? Ela está registrada em Marcos, capítulo 13, versículos de 1 a 37. E como é um pouco longa, eu vou focar mais as lições e deixo para você fazer aí a leitura em sua Bíblia. Neste capítulo, Jesus traz um sermão profético e começa falando sobre a destruição do templo em Jerusalém. Herodes, o Grande, ele ampliou o segundo templo, aquele que Salomão havia construído. E Jesus estava saindo do templo quando um dos seus discípulos expressou a sua admiração pela construção, a bela construção do templo. E Jesus respondeu: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, Jesus prediz a destruição do templo em Jerusalém. Depois, Jesus fala sobre o princípio das dores. Alguns discípulos queriam saber quando isso aconteceria. E Jesus diz, entre os vários, dentro da leitura você vai encontrar essas citações de Jesus. Tomem cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão dizendo que é o Cristo e enganarão a muitos. Haverá guerras e rumores de guerras. Haverá terremotos em vários lugares. Haverá fome. Mas tudo isso é o princípio das dores. Jesus está trazendo aí, o trabalho de parto, as dores de um trabalho de parto que uma mulher enfrenta. Mas haverá perseguição aos judeus, mas primeiro o evangelho de Cristo será pregado no mundo todo. Jesus promete que o Espírito Santo dará graça aos perseguidos. Até mesmo dentro da família biológica haverá traição entre irmãos e entre filhos e pais. Haverá filhos que matarão seus pais. Os cristãos serão odiados, mas Jesus promete que aquele que ficar firme até o fim será salvo. O templo ali em Jerusalém, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, por Tito, filho do imperador Vespasiano. Referindo-se aos sinais dos acontecimentos futuros, eles seriam locais e mundiais, porque traria aí a destruição do templo, que isso aconteceria ali no local, em Jerusalém. A perseguição que aconteceria ali, mas também fora, nas outras nações. Os judeus seriam perseguidos em todas as terras. E evangelismo mundial que alcançaria todo mundo.
Os discípulos presumiram que a destruição do templo coincidiria com o fim dos tempos, com o final de tudo. Mas Jesus corrigiu a maneira de pensar deles. A metáfora das dores de parto descreve o aumento na frequência e na duração destes acontecimentos. Em meio a estas dificuldades, incluindo divisões familiares, os discípulos vão estar espalhados aí em toda a terra, como testemunhas conduzidas pelo Espírito Santo diante de autoridades judaicas e gentias. Depois, Jesus fala sobre a grande tribulação, que começará quando o anticristo entrar no templo reconstruído em Jerusalém, o que ainda não aconteceu, mas tudo está preparado para que aconteça essa reconstrução. Então, Tito destruiu o templo lá no ano 70 depois de Cristo, e ele continua destruído até hoje. Tá? Só resta lá uma parte do muro, que é chamado o Muro das Lamentações. Mas o templo será reconstruído. Foi Jesus mesmo quem falou tanto da destruição como o que viria depois, né? Então, o anticristo, ele já estará aqui na Terra nesse período, e hoje ele ainda não pode ser identificado, mas é claro que ele já deve estar no nosso meio. Ele vai entrar no templo em Jerusalém e vai contaminar o templo. A partir desse momento, então, Jesus aconselha aos judeus que fujam, os que estão ali, né, em Jerusalém, na terra de Israel, que fujam para os montes. Essa é uma recomendação do Senhor Jesus. E eles devem fazer isso apressadamente, porque a perseguição que o anticristo vai realizar será tão terrível como nunca houve e nem haverá coisa igual. Nesse tempo surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios cristãos, os próprios eleitos, né, os fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Deus vai proteger aqueles que lhe são fiéis, para que não creiam em um falso Messias ou um falso profeta. Jesus passa a falar depois sobre sol, lua, estrelas, ou seja, acontecimentos cósmicos que antecedem a sua vinda. O sol vai escurecer, vai haver eclipse lunar, estrelas ou meteoros cairão do céu sobre a terra. Então Jesus aparecerá nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos que vão reunir todos os seus fiéis espalhados em toda a terra. Jesus conta também a parábola da figueira, dizendo que quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, eles, os judeus, já sabiam que o verão estava chegando. Da mesma maneira, quando seus fiéis virem acontecer essas coisas preditas por Jesus, devem saber que elas estão prestes a acontecer.
Jesus aconselha a vigilância, porque o dia e a hora da sua segunda vinda ninguém sabe. E ele traz a seguinte ilustração: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. A pérola preciosa que temos neste texto lido e comentado é: prepare-se para os dias difíceis que antecedem a segunda vinda de Cristo. Nós sabemos, Jesus já veio uma primeira vez, como homem, corpo de homem, aqui na terra, viveu 33 anos e meio, e depois foi martirizado, morreu, foi sepultado, ressuscitou e subiu aos céus. Agora ele não está mais naquele corpo de matéria, mas hoje ele tem um corpo glorificado. E com esse corpo glorificado é que ele virá uma outra vez. E é isso que a igreja está aguardando, essa segunda vinda de Cristo. Já estamos presenciando guerras, rumores de guerras, pandemias, terremotos, desastres climáticos, falta de alimento, tudo isso está assim aumentando cada vez mais. Muitos estão perguntando sobre o significado de tudo isso e até falam que o mundo vai acabar, mas ainda tem muita coisa para acontecer, viu? Quem estuda a Bíblia Sagrada conhece a cronologia, a sequência dos acontecimentos do tempo do fim e se agarra em Deus para poder atravessar tudo isso em segurança. Meu conselho a você, se está ouvindo sobre isso pela primeira vez ou não tem muito entendimento, aconselho que você estude sim a Bíblia, principalmente o livro de Apocalipse, que muitos têm medo, de ler, mas é ali que estão registrados, esses acontecimentos aí do tempo do fim. É importante nesse tempo agora, que é um tempo difícil que nós estamos vivendo, já começou uma ameaça de perseguição aos cristãos, mesmo em terras livres, para o Evangelho, e nós sabemos que há outros lugares que já é proibido mesmo há muito tempo, e os cristãos são martirizados, mas está chegando perto de nós e nós precisamos ter uma posição firme com Deus, manter a nossa confissão de fé em Jesus e estarmos vigilantes para que não sejamos enganados, porque há um espírito de engano que precede a chegada do anticristo, que será o maior enganador de todos. Então, precisamos vigiar mesmo. Que você possa aí, aprender cada vez mais com estes vídeos, possa buscar mais conhecimento e para realmente estar nessa posição de vigilância total. Amém.